Olá, tudo bem com você? A gente ouve falar tanto sobre a graça de Deus, né? Mas será que a gente tem escutado de forma correta? Vamos falar sobre isso nos próximos minutos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, verso 1. Em nosso tempo tem se tornado cada vez mais comuns o surgimento de pregadores apaixonados falando sobre a graça de Deus. Mas uma coisa me chama muito a atenção. O volume de exposições sobre a graça tem, de fato, aumentado de forma considerável. E, paralelo a isso, tem aumentado também a compreensão equivocada do amor de Deus para as nossas vidas. Essa graça que se apresenta a nós nos palcos, nos altares e principalmente nas redes sociais tem minimizado o efeito do pecado. Essa graça tem apresentado para nós que se pecarmos, nós temos um Deus que vai nos perdoar e nos levar novamente para perto dele. Isso é de fato verdade. Entretanto, a liberdade que Cristo nos dá não pode ser tornada, não pode ser transformada em libertinagem. Você concorda comigo a respeito disso, não é? Enfim, essa nossa geração, esse nosso tempo, tem se acostumado com uma graça que convive com o pecado. É óbvio que a salvação é pela graça. E claro, nada do que nós sejamos capazes de fazer vai nos dar esse direito. Nada. Absolutamente nada. Você entende isso? O fato é que Cristo, Ele nos justifica para que nós venhamos a viver uma vida de santidade, uma vida de santificação. E aqui eu apresento para você um tripé. É fundamentalmente importante que nós compreendamos esse tripé, esses passos. E quais são esses passos? A justificação, a santificação e a glorificação. Presta atenção nisso. A justificação é o processo que o próprio Cristo completa em mim. Ou seja, quando sou justificado em Cristo, porque não há justiça em mim mesmo, e essa justiça que há em mim são como trapos de imundícia, me faz lembrar que Cristo veio para os doentes. Mas quando Cristo vem para os doentes, Ele não vem para que os doentes continuassem doentes, e sim para que esses doentes fossem curados por Ele, sarados por Ele, restaurados por Ele. Olha só um exemplo prático nas Escrituras. Quando Cristo perdoou com seu muito amor aquela mulher que foi apanhada, apontada para Ele, em ter sido pega no ato de adultério, e aqui é interessante a gente pensar por que somente aquela mulher foi apresentada no ato de adultério, né? E o homem? Onde está aquele homem que foi pego com ela? Será que alguém protegeu esse homem? Nós não vamos entrar nesta questão de gênero, não vamos entrar nessa questão aí do patriarcado. Vamos nos atentar ao fato que está sendo narrado, que está sendo proposto aqui nas Escrituras. Então, quando essa mulher foi apresentada a Jesus como sendo pega no ato de adultério, o que acontece? Jesus pergunta para ela: onde estão aqueles que estavam te acusando? E ela diz: não estão nenhum deles aqui, Senhor. E então Jesus, com todo o seu amor, se volta para ela e diz: vá e não peques mais. E quando eu me deparo com esse registro bíblico, eu entendo imediatamente que a graça que me dá de livre vontade o perdão, ela me condiciona a abandonar integralmente o pecado. Cristo me justifica porque não há justiça em mim. E Ele agora me justifica para que eu viva uma vida de santificação. A santificação, por sua vez, vai apresentar o meu relacionamento com Cristo. O reflexo de Cristo nas minhas ações e nas minhas reações. Quando Cristo me diz: vá e não peques mais, ali deu-se início ao processo de santificação. E essa santificação tem ligação direta com a minha comunhão com Cristo
e a gratidão que sinto por ter sido justificado por Ele. A graça é gratuita? Sim, ela é gratuita. Porém, ela não é qualquer coisa sem valor, sem importância. Está escrito: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. O apóstolo Tiago também diz o seguinte: mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2, 18. Aqui existe um ponto extremamente delicado. E que ponto é este? A obra, ela me salva? É claro que não. Porque nós entendemos, pela palavra, que nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. Contudo, eu entendo também pela própria palavra que eu sou salvo para a prática de boas obras. E isto me é imputado como um testemunho cristão. E a glorificação é o processo pelo qual somos livres, libertados, livrados da ira de Deus, da potente ira de Deus. E o que é que acontece aí? Olha só, a justificação e a santificação nos livram da ira de Deus, tornando legítimo e sabido por todos a salvação que nos foi dada. Dada por quem? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O plano de salvação foi estendido naturalmente a todos os povos. Está escrito: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão.